Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para o terceiro vídeo desse canal. No vídeo anterior eu disse que eu havia tido um sonho e uma visão. E eu quero compartilhar nesse vídeo. Eu não compartilhei no outro vídeo, estou fazendo uma sequência. Porque isso eu estou fazendo tão rápido porque o Senhor me acordou e foi muito claro, dizendo que Ele queria que eu entregasse essa palavra hoje. Hoje é dia 23 de maio de 2025. Foi nessa madrugada que o Senhor me deu esse sonho. E eu quero compartilhar com os irmãos. Eu não sei quantas pessoas esse vídeo vai atingir. Isso é com o Senhor, eu só estou fazendo o que Ele manda. Então, vamos ao sonho. Eu sonhei que eu estava num grande escritório de uma empresa de tecnologia. Eu estava como se fosse no segundo ou no terceiro andar, não tenho certeza, mas era elevado. Eu via de cima, né? Eu sabia que tinha uma janela atrás de mim, e eu estava num andar mais elevado. E na minha direita tinha um elevador. E eu estava aqui no cantinho, né, do escritório, e atrás de mim só tinha as janelas. E na minha direita tinha um elevador. E entraram vários homens armados e anunciaram um assalto àquele escritório. Tinha muita gente, muitas pessoas naquele escritório. Eram várias cabinezinhas de trabalho, com vários computadores, vários funcionários. Né? Quando eles entraram, alguns se levantaram e eles, armados, mandaram todo mundo se sentar. E eles vieram na minha direção trazendo uma mulher, uma jovem que trabalhava ali. E ela trazia eles para a estação de trabalho dela. E como se eles perguntassem, é aqui? Aí ela disse, é aqui sim. E aí eles liberaram aquela mulher, viraram para mim, que estava, né, quase atrás dele, o líder deles virou para mim e falou assim, você consegue extrair a senha desse sistema, desse computador? E eu disse sim. Naquele momento é como se eu tivesse um temor de dizer que não. Mas na verdade, para mim é como se eu não fizesse o menor sentido e eu não sabia nada do que estava ali. Mas eu peguei, sentei naquela estação de trabalho e comecei a mexer no computador. Para mim eu não sabia o que eu estava fazendo, mas de alguma forma eu sabia que eu tinha que fazer. Sem saber exatamente o que. E aquilo foi muito intenso, sabe? Por vários momentos é como se eu estivesse enrolando para não entregar a senha para ele. Eu não queria que ele concluísse aquela operação. Eu falei assim, eu quero fazer isso, levar o máximo de tempo possível para que os guardas possam vir e prender esse cara, ou a polícia, ou algo do tipo. Mas não aconteceu. E aquilo foi se estendendo, se estendendo. E toda vez que ele percebia que eu estava demorando, ele me pressionava, mas me pressionava de uma forma até leve. Não era aquela ríspido, grosso, não. Era tranquilo. Né? Tipo, vai lá, faz seu negócio. E isso se estendeu por muito tempo. Até que eu consegui descobrir qual era a senha daquele sistema. Mas eu não sabia o que fazer com aquilo e eu também não queria que ele assumisse né, o que realmente estava ali naquele sistema. E aí, nesse momento, também da minha direita, vem uma mulher. Ela vem vestida assim, com uma roupa mais elegante. Ela era uma magra, ela tinha cabelo louro, Chanel, assim, até o ombro, mais ou menos. E ela só vinha, parava na minha frente, mexia no computador e dizendo assim, é isso que você tem que fazer. E ela colocou a senha, disse isso e foi embora para a sala dela, que ficava na minha esquerda. Tinha uma porta assim, né, e ela entrava para a sala dela. Mas o que me trouxe estranheza é que ela fez isso com tanta naturalidade, como se eu fosse um funcionário novo, e ela falou assim, você tem que fazer isso aqui, você não tem que... Ela não se importou por todos os assaltantes armados que estavam ali. E eu ficava olhando para ele, para ela, indo embora, e eu sem entender naquela situação, assim, tipo, como? Eu tentando atrasar isso o máximo possível, e ela simplesmente entrega para ele de mão beijada. E aí ficou muito estranha aquela situação. E aí quando ela coloca esse código, né, no computador e faz isso, você tem que fazer isso, é como se não fosse um computador, é como se fosse uma máquina com uma tecnologia que eu não faço ideia do que é. Como se eles se conectassem, assim, eram 3 pinos, 1, 2, 3. E quando se conectavam, saía até uma fumacinha, assim. E eu olhava para aquela máquina e para ela sem entender por que ela tinha entregado de mão beijada. E nisso os caras estavam sempre rindo. E esse líder, né, o líder do bando, que estava sempre aqui do meu lado, ele estava sempre ao telefone, e sempre rindo, mesmo estando, né, fazendo um assalto, eles estavam o tempo todo rindo. E aí veio um segundo assaltante, ele era um cara gordão, grande, assim, forte, com cabelo preto amarrado com rabo de cavalo. Ele segurava uma arma como se fosse uma escopeta, mas com cano curto. E não era bem uma escopeta, mas era uma arma curta, mas com um grande calibre. E ele falava algo pro líder do bando, num idioma que eu não entendi o que era. E aí, esse gordão, ele saía, ia pro elevador junto com os outros homens, eles deixavam o prédio, e eu fiquei com o líder. E por último, o líder me levou até a porta do elevador. Na porta do elevador, eu vi que ele estava ao telefone, e eu peguei o braço dele e tentei torcer para as costas, para imobilizá-lo. Tentei, depois de pouco esforço, eu consegui imobilizá-lo, e isso subiam os guardas, ou policiais, ou segurança do prédio, na porta do elevador, e eu acordei. Na verdade, eu acordei com o meu filho na nossa cama, o meu filho mais novo. Ele tem mania de deitar em cima, de madrugada, ele vem pra nossa cama, ele deita em cima. E aquilo me acordou, e ele estava, né, um pouco reclamando, o bebê chorando, né, tem 2 anos. E fui colocar ele na cama dele. Na hora que eu encosto na cama e coloco ele, já acordado, eu tive uma visão, um flash, muito forte, assim,
uma das visões mais nítidas que eu já tive. É como se eu estivesse literalmente dentro do sonho. Quando você está sonhando, o sonho não é totalmente nítido para você. E foi uma visão assim muito clara. Eu via um furgão branco, grande, uma van grande. Era branco creme, meio, né? Sabe aquele branco mais alaranjado, amarelinho? Tinha algumas coisas na lateral da van, né, algum detalhe ali que eu não sei dizer o que era. Mas eu via essa van do alto, como se eu estivesse no andar daquele prédio. E nesse momento eu nem lembrava que eu tinha sonhado, estava de madrugada, com sono, sonolento, tô colocando o filho para dormir. E quando eu tive essa visão do furgão, eu tive um susto e falei assim, caramba, eu acabei de sonhar com algo assim. E por um momento até quis ignorar aquilo, assim, não tô com sono, vou voltar a dormir. E aí o Senhor falou que não. Foi assim, um sentimento, não foi audível. Foi assim, não, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Aí eu, opa, aí eu me despertou a curiosidade e falei assim, o que que é isso? E aí eu vi que esse furgão branco, o chão estava coberto de neve. Aquela neve fina, mas era branco de neve. Eu falei, Senhor, o que que é isso? Aí o Senhor disse, essa é a van por onde eles fugiriam. Ou eles vão fugir, ou fugiriam. Na hora eu não tive certeza se eles conseguiram fazer o roubo daquela tecnologia, daquela informação, ou conseguiram ou não conseguiram. Mas o Senhor falou assim, essa é a van por onde eles fugiriam. E eu perguntava, mas aonde que acontece, está acontecendo isso? Aí o Senhor falou, Sibéria. E aí eu fui ligar com o idioma que eu tinha ouvido, né, o segundo guarda, o gordão, falando com o líder. Ele falava no idioma que eu não entendia, e eu entendi que era, né, por causa disso eu entendi que era russo. E o que mais me chamou a atenção no sonho foi que tudo é como se estivesse programado para acontecer do jeito que estava para acontecer. Eles tiveram um acesso privilegiado de alguém. As pessoas do alto escalão daquela empresa estavam dando acesso àquela tecnologia para ele. Ou seja, não foi um assalto, foi como se fosse. Eles conseguiram entrar no prédio através da funcionária que levou eles até a mesa. Eles liberaram aquela funcionária e depois foi até assim, eu meditando sobre o sonho, assim, pô, se você tem um funcionário que tem acesso, que tem a senha, por que eu vou perder meu tempo pedir uma pessoa que não sabe nada, no caso eu ali, para poder distrair uma senha, se eu não sei nem como usar aquela senha, não sei como usar aquele sistema. Então eles liberaram aquela mulher, trouxeram eles para dentro do prédio, e depois veio a chefe do departamento, né, daquele departamento, toda vestida, né, assim, isso mostrou que ela era a chefe ali, porque a roupa dela era uma roupa de chefe, de salto alto tal, né, muito elegante, bem vestida, sabe, alinhada. E aí ela pega, coloca a senha e vai embora, e eu fiquei, né, no sonho olhando para cá, tipo assim, como assim? Então isso me mostra que tem conexão interna, que alguém do alto escalão daquela empresa estava dando acesso para os assaltantes roubarem ou fazerem o que quiserem com aquela tecnologia, não sei qual era o objetivo. Mas o que me chama a atenção é isso, que parece que eles vão fazer algo, que eles acham que tem o controle, mas o Senhor vai mostrar e vai tirar o controle da mão deles. Então, isso foi até a questão do vídeo anterior da visão que o Senhor me deu, a questão do redemoinho, que parecia pequeno. Eu falava assim, mas por que tão pequeno? E uns 2 dias atrás eu tenho falado com o Senhor sobre... O Senhor tem falado outras coisas no dia a dia que eu fico perguntando, Senhor, mas por que tão pequeno? Porque vai ser um evento, né? Segundo o que o Senhor tem falado comigo, vai ser um evento que aparentemente não vai ter tanta repercussão. Aparentemente não vai ter tanto poder, não vai ser um evento assim catastrófico. Vai ser algo pequeno, sutil, mas que vai ter grandes consequências a partir desse evento. E o que eu acho é que eles acham que têm o controle de tudo que vai acontecer, mas eles não têm. Quem tem é o nosso Deus. E o Senhor vai fazer com que eles percam o controle dessa situação, e isso vai ser convertido para nós, os filhos de Deus. E outra questão também que me chamou a atenção foi que eu estava orando, Senhor, sobre essa questão do evento Black Swan, que alguns profetas têm falado, e foi exatamente isso que eu entendi. Eu ouvi o Senhor falando eu entendi o Senhor dizendo que esse evento tem a ver com esse evento do Black Swan, de algo que é imprevisível que vai acontecer. Então é isso que me chamou muita atenção nesse sonho. Eu ainda estou em oração para entender todo o contexto. Mais uma vez peço, né, nós somos um corpo. Se alguém teve algum entendimento, alguma visão, alguma revelação acerca de tudo isso, se isso faz sentido, coloque nos comentários para que a gente possa, né, continuar esse assunto. E à medida que o Senhor for trazendo mais coisas, a gente vai compartilhando aqui, dividindo com os irmãos, segundo a orientação do nosso Senhor. Bom, esse foi o vídeo, esse foi o sonho que o Senhor me deu, a visão do furgão branco, ainda não entendi, não sei se é algo que vai acontecer nos próximos dias ou quando isso vai acontecer. Agora, peço que os irmãos continuem em oração, vamos continuar em oração juntos para que o Senhor revele qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas e que a gente possa servi-lo com sinceridade, com justiça, com honra, para que o nome dele seja engrandecido pelos séculos dos séculos. Bom, te agradeço por assistir até aqui. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda muito.
Sinceramente, não sei como vai continuar esse canal. À medida que o Senhor for falando, eu vou colocando mais coisas, né? Tem alguns estudos que o Senhor tem me orientado a compartilhar no Instagram, até para combater algumas heresias. Coisas simples, mas que o Senhor vai falando com a gente quer compartilhar, dividir com os irmãos, de forma muito simples, muito natural, com verdade do Senhor, com temor, como eu, né, tenho mencionado. E quero compartilhar com sinceridade aquilo que a gente tem recebido do Senhor aqui na nossa casa e compartilhar com a Igreja de Cristo. Bom, que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.